Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez para estes momentos de reflexão. Que a paz e o amor do Cristo nos envolva a todos neste momento. Para iniciar a nossa harmonização, eu vou ler Sabedoria Todo Dia, de Lourival Lopes, que nos diz o seguinte para o dia de hoje: seja solidário, deixe-se tocar pelo sofrimento alheio. Considere que pode acontecer com você o que acontece com os outros e que você não gostaria fossem eles indiferentes a você. Se você dá aos outros o que é bom para eles, por uma tendência natural, recebe ondas positivas em retribuição. Essas chegam vivas a seu coração e à sua mente. Favorecem a sua vida em tudo e mostram-lhe caminhos, veios e sinais de felicidade. Jamais deixe que o mal apareça dentro de você. Nas mãos dos outros está uma parte da sua felicidade. Com estes pensamentos, então, e com a vontade de nos colocarmos no lugar do nosso semelhante, nós queremos te fazer, ó Pai, uma prece de agradecimento. Querido e amado Pai, nós te louvamos e bendizemos pela grandeza do teu amor por nós, pela grandeza da tua criação. Querido irmão e mestre Jesus Cristo, obrigada por se fazer presente em nossas vidas durante toda a nossa jornada terrena. Obrigada pelos teus ensinamentos. Obrigada por ter nos legado este Evangelho, que é o caminho que nos leva ao Pai e na construção do reino de Deus dentro de nós. Amado Pai, que nós possamos nestes momentos, envolvidos pelos espíritos de luz que se fazem presentes, que consigamos compreender a palavra do Evangelho, levá-la ao nosso coração e transformá-la em gestos, atitudes que nos ajudem e ajudem ao semelhante, ao nosso irmão de caminhada. Que a paz e o amor do Cristo se façam presente em nosso coração nesse momento. Que assim seja. A nossa irmã Dorli vai nos falar hoje: levanta-te e recomeça. Boa tarde a todos. Que o Mestre Jesus nos ampare na condução das reflexões dessa tarde tão bonita, tão ensolarada. E para elaborar as reflexões sobre esse tema escolhido para essa tarde, então eu utilizei o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, ambos de autoria de Allan Kardec, e também utilizei como base o livro Para Bem Viver, de Luiz Roberto Scholl. O grupo musical J Quest gravou uma música cujo título se chama Dias Melhores. E ela diz assim: vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores, melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Vivemos esperando o dia em que seremos
melhores para sempre. Melhores para sempre. Todos nós vivemos esperando esses dias melhores. A esperança num futuro melhor está presente diariamente na nossa vida. Mas como podemos tornar os nossos dias melhores? Ou o que nós podemos fazer hoje, no momento presente, para que o nosso futuro seja melhor? Especialmente para aqueles de nós que hoje estamos passando por alguma dificuldade. Talvez uma doença grave, um problema financeiro, a perda do emprego nesses dias de pandemia. Ou o medo, a insegurança de como será o amanhã. E o pior, se tivermos cometido um equívoco, se tivermos feito alguma coisa que causou mágoa, prejuízo a outras pessoas. Como lidar com esses sentimentos que estão aqui dentro de nós, nos sufocando? Sentimentos, talvez de dor, pela perda de um ser amado, que retornou ao mundo espiritual ainda jovem, deixando um vazio imenso na nossa vida. Ou o sentimento de rejeição, de mágoa, por termos sido traídos por alguém que amamos. Ou se fomos nós que nos equivocamos e acabamos traindo a confiança de outra pessoa e só agora estamos nos tornando conscientes de que foi um erro, nos conscientizando da nossa queda moral. Mas, independente do que aconteceu, o importante é que sempre podemos e devemos recomeçar. Precisamos nos levantar da situação em que nos encontramos e começar de novo. E quanto aos acontecimentos da vida? Bem, não importa o tipo de prova ou de expiação a que tenhamos sido submetidos, nunca devemos desistir. Precisamos sempre manter a coragem, a fé e a determinação em recomeçar. O psicólogo e palestrante espírita Rossandro Klinge, em uma palestra recente, falando sobre essa questão de que é errando que se aprende, ele lembrou que quando uma criança está aprendendo a caminhar, ela vai cair muitas vezes, porque ela ainda não tem firmeza. Ela precisa treinar muito até conseguir ficar em pé, depois dar um passinho e outro. E nessa etapa da vida, as pessoas não criticam ela cada vez que tenta dar um passo e cai. Ninguém xinga uma criança pequena por errar o passo. Ao contrário, a gente incentiva, ajuda, aplaude quando ela consegue dar mais um passinho. Também quando uma criança está sendo alfabetizada, quando está aprendendo a ler. Se ela erra, se ela gagueja, se soletra errado, nós não criticamos. Ao contrário, a gente faz o quê? A gente incentiva ela a continuar, para que se esforce, praticando mais, até ela aprender. E assim, nós devíamos agir quando erramos na vida. E também quando os outros erram. Mas será que é assim que nós agimos? E qual é a virtude que precisamos desenvolver para sair dessa situação difícil? Talvez de dor, de sofrimento, de incerteza, de vergonha até, dependendo da situação? Porque a doutrina espírita nos informa que é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui na Terra. Nós somos espíritos, nesse momento, encarnados em um corpo físico, e estamos aqui para evoluir. E o que significa evoluir? Evoluir é passar por processos de aprendizado e de transformação interior, de forma gradual, saindo de um nível mais simples, mais imperfeito e indo em direção
a um nível de maior aperfeiçoamento, a um nível mais completo, de mais aprendizado. Assim como a criança aprende a dar um passo de cada vez e aos poucos vai tendo domínio sobre o corpo, sobre as pernas, até conseguir se equilibrar e então caminhar, também nós, espíritos, estamos aqui para aprender a dar passos cada vez mais firmes e mais largos na jornada evolutiva. No Livro dos Espíritos, a obra básica da doutrina espírita, nós encontramos alguns esclarecimentos a respeito de como funciona esse processo. Então, lá é explicado que Deus cria os espíritos da mesma maneira. No início, todos nós somos criados simples e ignorantes. E que o objetivo da encarnação, o objetivo de vivermos um período de algum tempo, seja poucos minutos, ou seja, uma centena de anos, não importa a quantidade de tempo, mas o objetivo desse período com o corpo físico é passar por essa experiência que serve para o nosso aprendizado. E também uma informação que eu considero muito interessante e que talvez muitos aqui também já tenham se questionado. Por que Deus não criou os espíritos perfeitos? Vocês já se perguntaram isso? E o próprio Livro dos Espíritos nos informa que Deus poderia ter nos criado perfeitos, sim. Afinal, Ele é Deus, Ele pode tudo. E por que será que Ele então nos criou simples e ignorantes e nos dá a oportunidade de nós mesmos aprendermos e desenvolvermos as virtudes? Porque se fôssemos criados já perfeitos, seríamos como robôs ou autômatos, como dizem, né? Como alguém que segue uma programação feita pelo seu Criador, mas que não pode fazer as suas próprias escolhas. No entanto, Deus nos deu o livre-arbítrio, que é essa capacidade de fazermos as nossas próprias escolhas, de acordo com aquilo que nós acharmos mais adequado, conforme a nossa capacidade de compreender as leis divinas e de nos guiarmos por elas. E Deus quer que, além de evoluir, cada um de nós contribua com um pouco de si mesmo para tornar esse mundo melhor, mais bonito, como na letra da música. Vejam então como cada um de nós tem uma grande responsabilidade. Cada um de nós é convidado por Deus para contribuir para melhorar o mundo em que vivemos. E Ele renova esse convite a cada dia. Quando acordamos, depois de uma noite de descanso, cada um recebe a oportunidade de recomeçar, de corrigir aquilo que ficou para trás, do dia anterior, do passado, mas principalmente de começar de novo, a cada amanhecer. Então, quando cometemos algum equívoco, quando fazemos algo errado, seja o que for, não devemos estacionar na culpa. Precisamos nos perdoar, levantar de onde estamos e recomeçar. E para que a gente consiga fazer isso, precisamos ter esperança. E o que é esperança? A esperança é uma crença emocional, é acreditar, é ter a certeza que podemos obter resultados positivos na vida. E a esperança está relacionada a uma expectativa positiva, a um ato de confiança e de fé, seja em nós mesmos ou em alguém superior. E a esperança é uma das 3 virtudes essenciais, que são a fé, a esperança e a caridade.
E a esperança, o melhor de tudo, é que ela pode ser ensinada, aprendida e desenvolvida. Então, nós podemos aprender. Então, nenhum de nós tem a desculpa de dizer, mas eu não tenho esperança. É possível, então, para aquele que acha que tem pouca, aprender. E como será que nós podemos, então, aprender? Aqui entra um ensinamento muito importante, porque para isso o indivíduo precisa sair do comodismo, precisa identificar quais são os seus objetivos na vida, precisa planejar como agir, o que precisa fazer para alcançar aqueles seus objetivos de vida, e também precisa desenvolver a automotivação. Também será necessário desenvolver a perseverança, porque toda mudança de atitude exige disciplina, exige esforço e, no caso, então, perseverança. Exige também otimismo, confiança, paciência, saber esperar, pois algumas mudanças não dependem apenas da nossa vontade. Dependem de fatores externos, dependem de outras pessoas. Então, temos que ter flexibilidade para lidar com os fatos, sem bater de frente com as outras pessoas ou com as situações. Também, aos poucos, precisaremos substituir os sentimentos negativos, como, por exemplo, a raiva, por sentimentos positivos ou melhores, como a compaixão, a gratidão. E também é necessário aprendermos a levar a vida de uma forma mais leve, mais suave, a não fazer tempestade em copo d'água, como diz o ditado. Diante de um problema, de uma dificuldade, ao invés de nós ficarmos bravos e nervosos, nós podemos nos perguntar o que podemos aprender nessa situação. Vejam que basta mudar o enfoque. E como a esperança, então, nos ajuda? Como ela age em nós? Bom, ela pode nos auxiliar em 3 esferas diferentes. A primeira, então, é na esfera emocional, onde produz um sentimento de consolo, de tranquilidade e de segurança. A segunda maneira, então, de auxílio é na esfera comportamental, porque ela influi positivamente nas relações com as outras pessoas, favorecendo que tenhamos diálogos mais espontâneos, mais sinceros. E a terceira, então, é na esfera espiritual, onde a esperança expressa a nossa fé na vida, na compreensão de que existe um objetivo superior para a nossa vida e também de confiança na justiça divina. Na 4ª parte do Livro dos Espíritos, com o título de Esperanças e Consolações, nós encontramos um capítulo que fala da verdadeira justiça divina, que é baseada no amor e na misericórdia de Deus. Interessante que quando nós falamos de justiça, ou quando queremos que seja feita justiça, normalmente o que nós queremos mesmo é que a pessoa seja punida por aquilo que fez, porque no nosso entendimento nós misturamos justiça com vingança. Então, quando alguém, diante de um crime violento, por exemplo, pede justiça, está pedindo que o algoz seja submetido a uma punição, a um sofrimento tão bárbaro quanto o ato que aquela pessoa praticou. Pois essa é ainda a nossa visão de justiça. Mas a justiça divina não é assim. Deus não quer punir aquele que errou. Deus quer que ele aprenda com o erro que cometeu, que ele se arrependa e que mude de atitude. Aí entra a sua misericórdia. E os Espíritos informam que Deus cobra de nós
apenas 10% das nossas dívidas, que Ele nos concede a oportunidade de quitarmos 90% dos nossos débitos através do amor, através da mudança, da transformação moral e da mudança de atitudes. E com o entendimento da doutrina espírita, tudo ganha um novo sentido na vida. Os sofrimentos, as dificuldades, as doenças, as perdas, as diferenças sociais e econômicas, mas também as alegrias, os prazeres, a felicidade, os objetivos, as relações humanas ganham um novo olhar. A reencarnação, junto com a lei de causa e efeito e a lei de evolução, explicam racionalmente a justiça divina. Ninguém é privilegiado e ninguém é prejudicado por Deus. Nós somos seres autoconstrutores. Cada um de nós constrói a si mesmo. Constrói seus sentimentos, suas virtudes. Mas somos herdeiros das nossas próprias ações. Estamos submetidos a esse processo de aprendizado que chamamos de evolução e que é regido por leis sábias e justas. Leis que nos orientam, que nos corrigem quando erramos. E o que eu sou hoje é o resultado das minhas ações no passado. E o que serei amanhã ou na próxima encarnação vai ser o resultado daquilo que eu estou pensando e fazendo hoje. No livro Pensamento e Vida, o Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, nos diz que a mente é o espelho da vida em toda parte. E o que ele quer dizer com isso? Que a nossa mente é criadora, que aquilo que criamos na mente, os nossos pensamentos e as nossas ideias, se tornam realidade, se refletem no mundo como num espelho. Que tudo que existe no mundo existiu primeiro no pensamento de alguém e se tornou real porque essa pessoa investiu tempo, esforço e trabalho até transformar as suas ideias, os seus pensamentos em algo real e tangível. Da mesma forma que o engenheiro faz o projeto de uma casa e coloca no papel o desenho, o formato, o tamanho de cada peça. Então ele projeta toda essa construção, primeiro na mente, depois transfere aquelas ideias para o papel, criando o projeto. E só depois dessa etapa começa a construção da casa. Assim, com a minha mente, eu também estou criando a minha vida. E cada um de vocês também. E não apenas no plano material, mas também no campo emocional, psicológico, no campo dos sentimentos, da maneira como encaramos a vida, no relacionamento com os outros. Se na minha mente eu penso pelo aspecto positivo, do bem, a minha vida vai ser o reflexo disso. Isso nos faz compreender o grande potencial que existe dentro de nós, capaz de superar qualquer dificuldade. E Jesus já dizia: vós sois deuses, referindo-se exatamente a essas potencialidades que todos nós temos. E as adversidades, as dificuldades que a vida nos apresenta são apenas os resgates do passado, aquilo que precisamos corrigir dos equívocos cometidos. Mas também são novas oportunidades de aprendizado, pois fazem parte do método educacional divino. Deus usa as dificuldades para nos reeducar
e nos melhorar. No Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 19, nós encontramos uma mensagem que nos ensina que a esperança, assim como a caridade, é o resultado da fé. E que a fé quer dizer fidelidade, confiança. Somente a fé raciocinada é inabalável, pois está embasada na lógica, na razão, e não em fantasias, em desejos, nem em dogmas. Então, a fé e a esperança não são apenas condições religiosas, mas alicerces emocionais que podemos aprender a desenvolver através da prece, da leitura de livros edificantes, assistindo palestras como essa aqui ou outras em vídeo pela internet. A esperança é o remédio eficaz para suportar o sofrimento, enfrentar a dor e encarar a morte com serenidade. Quem possui esperança tem força para superar qualquer situação e cria condições favoráveis para construir uma vida feliz e saudável, com dias melhores, cada vez melhores. Para encerrar nossas reflexões, eu trouxe para compartilhar um poema intitulado Canção da Esperança, de autoria do espírito Maria Dolores, pela psicografia de Chico Xavier. E ela nos diz assim: sofres sob a pressão de amargas crises e atravessas momentos infelizes, qual se andasses por senda estranha e má. Mas embora sem força a que te arrimes, não te detenhas, não te desanimes, outro dia virá. Se caíste na estrada, ergue-te e lida. Trabalhar e esquecer é a grande lei da vida, porque o tempo a servir tudo renovará. A todo ser que chora, a quem luta e se cansa, eis que o mundo repete a canção da esperança. Outro dia virá. Olha o tronco podado, amplamente despido, o solo massacrado, o campo desvalido. Fita o charco onde está. Mostram por fora a mágoa que os encerra, mas guardando por dentro a mensagem da terra, outro dia virá. Desse modo, igualmente, alma querida e boa, carrega a própria cruz, ama, serve e perdoa. O caminho de Cristo é o mais belo que há. Deus é o supremo amor e a suprema beleza. E nos diz, pelo bem, de surpresa em surpresa, outro dia virá. Eu agradeço a Deus e ao Mestre Jesus pela oportunidade de trabalho no bem. Que Deus abençoe a cada um de nós. Uma boa tarde a todos. Após essas reflexões, com os nossos corações voltados a Deus, este Pai amoroso, nós queremos te expressar, ó Pai, a nossa gratidão. Gratidão por este dia lindo, este sol que aquece o nosso coração, que aquece a terra. Nós queremos te agradecer também a oportunidade de ouvir a palavra do Evangelho à luz da doutrina espírita. Nós sabemos, ó Pai, que Tu nos criaste perfectíveis e que nós teremos que fazer esforços para sermos perfeitos, sermos anjos.
para isso, tu nos deste um irmão, o Divino Mestre Jesus Cristo, que serve de exemplo para cada momento da nossa dúvida, para cada momento onde nos equivocamos, onde tropeçamos, onde caímos. E tu nos dás um novo dia, um novo recomeço, para nos guiarmos no irmão Nazareno e fazer novamente da forma certa, da forma correta, fazendo com amor, com boa vontade, com fraternidade. Obrigada, ó Pai, pela nossa família, pelos irmãos de caminhada que nos possibilitam exercer os ensinamentos do Mestre querido. Que a espiritualidade de luz possa nos envolver a todos com seus fluidos salutares, na medida da nossa necessidade e do nosso merecimento. E que a paz e o amor que vem do alto nos acompanhem durante todos os dias da nossa jornada terrena. E acompanhe também a cada irmão nosso, a cada dia. Que assim seja. Que tenhamos todos um restinho de semana com muito amor em nosso coração. Boa tarde.